continuando o sistema digestório, hoje a gente vai ver a lâmina de esôfago. Então, o esôfago ele vai ser um tubo que vai ligar a cavidade oral ao estômago. Então, ele vai ser um tubo, né, de condução. De novo, então, como eu falei, a gente vai entrar então em sistema digestório propriamente dito agora. Qual é a característica do sistema digestório? Ele vai ser composto por 4 camadas. A primeira camada mais interna vai ser a camada mucosa, que vai ser a camada de revestimento, que sempre vai ter pelo menos um epitélio e uma lâmina própria. Depois a gente vai ter uma submucosa, que via de regra vai ser um tecido conjuntivo denso não modelado. Depois a gente vai ter uma camada muscular. Essa camada muscular, ela pode mudar de acordo com o órgão. Ela vai ter 2 subcamadas, ela pode ser de tecido conjuntivo, de tecido muscular estriado-esquelético ou de tecido muscular liso. E depois, para terminar, a gente vai ter ou uma camada adventícia, que vai ser um tecido conjuntivo que vai se ligar aos órgãos adjacentes, ou a gente vai ter uma camada serosa, que vai ter um tecido conjuntivo também, mas vai se terminar numa camadinha de células pavimentosas simples, que a gente chama de mesotélio, que então separa, né, esse órgão dos outros, ok? Então, começando pelo esôfago. O esôfago, ele vai ter uma camada mucosa caracterizada por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e abaixo o tecido conjuntivo que a gente chama de lâmina própria, tá? Então o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Já no esôfago, a gente vai começar a ter mais uma estrutura na camada mucosa, que vai ser a muscular na mucosa. Essa muscular na mucosa aqui no esôfago, ela vai ser um pouco mais fininha, às vezes as fibras elas não são ligadas, então a gente tem uma que elas chamam de camada muscular da mucosa incompleta, por exemplo, tá? Então, por quê? Porque aqui ela não tem muita função. A gente vai ver que depois, lá no estômago, no intestino, ela vai ser maior, né? mais larga, porque lá ela vai ter mais função no movimento dessa camada mucosa, ok? Depois, então, a gente vai ter uma submucosa, que no esôfago, além do tecido conjuntivo, também vão estar as glândulas. Então, as glândulas esofágicas com características totalmente mucosas, produtoras de muco, né? Esse muco se abre então na luz do esôfago para facilitar, né, a passagem desse alimento pelo esôfago, tá? Então essas glândulas mucosas a gente chama elas de glândulas esofágicas. E depois a gente vai ter uma camada muscular, que no esôfago do ser humano ela tem uma certa mudança de acordo com a altura. Então, no primeiro terço do esôfago seria tecido muscular estriado esquelético, né? Por exemplo, se a gente está, por exemplo, mastigando uma carne ou alguma coisa, né, uma verdura, e aí a gente começa a ver, não vai dar, tu ainda consegue deglutir, mas depois de um tempo não mais, né? Tem que descer mesmo pro estômago. Então, o que acontece? Nesse terço superior, a gente vai ter tecido muscular estriado esquelético na camada muscular. Depois, a gente vai ter no meio, tá? 2 terços, a gente vai ter uma mistura de tecido muscular estriado esquelético com tecido muscular liso. E no terço inferior, a gente já vai ter só tecido muscular liso, ou seja, já não depende mais da nossa vontade, tá? Então, assim, claro, isso é muito... Daí também, o que acontece? Na porção superior, até os 2 terços, a gente ainda vai ter, na última camada, uma camada adventícia, né? Por exemplo, ligação com a traqueia, a gente ainda vai ter a ligação dos 2 tecidos conjuntivos.
Na posição mais inferior, a gente daí já vai ter uma serosa, ou seja, terminando com uma camadinha de mesotélio, ok? Então, o que vocês vão ver muitas vezes nas lâminas que a gente usa, que pode não ser lâminas de humanos, né? Pode ser uma lâmina de um gato, de um cachorro ou de um animal em si. O que acontece? O esôfago deles normalmente tem só tecido muscular estriado esquelético. Né? Quem tem animal em casa sabe que ele pode, daqui a pouco, ver uma coisa com o formato de um tubo ali, sabe que foi ele que conseguiu colocar para fora, né? Então, assim, isso não acontece no humano, mas às vezes nas nossas lâminas então, a gente vai ver mais tecido muscular estriado esquelético, tá? Mas o importante é vocês entenderem a construção. Então, vamos começar a visualizar na lâmina. A gente vai ter esse epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Depois a gente vai ter um tecido conjuntivo, que vai ser a nossa lâmina própria. E aqui vocês percebem que tem umas faixas de uma coloração um pouco mais escura, tá? Quer dizer, né? A eosina tá corando um pouco mais do que o tecido conjuntivo aqui. Então, isso aqui vão ser fibras musculares lisas que vão ser, então, vai ser a nossa muscular da mucosa, tá? Então, tecido epitelial, certificado pavimentoso não queratinizado, lâmina própria, muscular da mucosa. Mesmo se vocês não verem a muscular da mucosa, quando a gente visualizar essas glândulas, que são glândulas mucosas esofágicas, a gente sabe que já está na submucosa, ok? Então aqui a gente já tem a camada submucosa com o tecido conjuntivo e as glândulas esofágicas. Descendo mais um pouco, a gente vai ter a nossa camada muscular. Essa camada muscular, ela vai ser subdividida em duas subcamadas, uma circular interna e uma longitudinal externa. Entre essas duas subcamadas, a gente vai ter o plexo de Auerbach. Esse plexo, né, ou plexo mioentérico, esse plexo vai fazer com que ocorra a mobilidade dessa camada muscular. Esse plexo, ele vai estar presente em todo o sistema digestório, praticamente. Só que na lâmina de esôfago fica mais fácil de visualizar os neurônios, então eu vou mostrar mais tarde, tá? Então, recapitulando, a gente vai ter duas subcamadas, né? Uma interna circular e uma externa longitudinal, caracterizando o nosso tecido, a nossa camada muscular. E por fim, a gente vai ter aqui no caso, né, um tecido conjuntivo frouxo com nervos, com vasos, com células adiposas e terminando no mesotélio, né? Então aqui a gente tem uma camada serosa. Não se preocupem agora ainda com adventice serosa, porque com o tempo vocês vão conseguir, como a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão conseguir diferenciar bem direitinho, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula.